Salmos de número 95. Quando lia e meditava nesses salmos, a primeira pergunta que veio em minha mente é: quem sou eu? E eu quero perguntar: quem é você? Nós vamos ver que nesse contexto em que o salmista escreve, ele escreve sobre as ações de dois tipos de grupos, dois tipos de pessoas. E aqui nós vamos então meditar nesse texto de Salmos de número 95. O primeiro verso está assim: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, quem nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massã no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira. Percebam que ele não jura pelo seu nome. É aqui que eu fico todo bambo. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se utilize da minha vida como instrumento em suas mãos. Amados, o contexto dessa linda composição, o autor, é evidente que não é declarado, mas quando nós lemos Hebreus capítulo 4, verso de número 7, que o autor aos Hebreus também faz menção dessa palavra, dessa frase: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. O autor aos Hebreus, ele atribui essa palavra a um salmo, ou uma palavra de Davi, ou uma frase de Davi. E nesses salmos, meus irmãos, nós vamos observar que nós somos convocados a um santo culto, somos chamados a uma vida de santa instrução, a uma vida de santidade. E interessante que esses salmos, ele vai dividir dois grupos, ou a ação de uma pessoa contrária, ou até mesmo alegre. Interessante que esses salmos, ele vai revelar a condição também do nosso coração. É evidente, meus amados, que a adversidade, as lutas, as tempestades da vida revelam um grande poder de Deus em nós. Como está escrito, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, ou podemos dizer que o poder de Deus é potencializado em nossas fraquezas também. Mas também as adversidades revelam a condição do nosso coração. Enquanto alguns na adversidade adoram ao Senhor, glorificam ao Senhor, estão mesmo assim satisfeitos no Senhor. Alguns na adversidade, como também Paulo escrevendo em Romanos capítulo de número 5, que a tribulação para aqueles que manifestam a fé no Filho do Deus vivo, que tem a sua vida respaldada nele, que tem a sua fé diretamente, na pessoa de Cristo. Ele fala que a tribulação ou a adversidade
vai manifestar paciência, experiência, esperança. Mas, para outros, a adversidade não vai manifestar paciência, não vai manifestar experiência, e muito menos manifestará esperança. Alguns, nós vamos ver nesse Salmos 95, que alguns se dobrarão diante de Deus quando vir, ou quando estiverem experimentando, ou até mesmo passando por tentações, tribulações, como nós dissemos, e adversidades. Eles se ajoelharão, adorarão. Outros, porém, infelizmente, será manifestado no seu coração a ira, manifestará no seu coração perturbação, manifestará na sua alma inquietação, manifestará na sua vida ações em que as suas palavras não são de exaltação a Deus, as suas palavras serão de murmuração, reclamação. Interessante que esses salmos, ao manifestar esses dois grupos, ele vai falar coisas tremendas. E ele primeiro fala: quem são aqueles que fazem parte do primeiro grupo? A primeira coisa que vamos ver nos versos 1 e 2, que a adversidade ou as lutas manifestarão nesse primeiro grupo a adoração ao Senhor. A primeira parte, então, ele inicia fazendo o convite à adoração. Olha só o que está escrito nos versos 1 e 2 de Salmos 95. O salmista diz: venham, cantemos ao Senhor com júbilo. A mesma ideia aqui de júbilo, meus irmãos, é o que nós já falamos anteriormente a uma pregação de Salmos de número 100, que é barulho de alegria, é a manifestação verbal da alegria, do contentamento do coração, é a mesma ideia. Então venham, cantem ao Senhor com júbilo, celebrem a rocha, o rochedo da nossa salvação. Percebam que o salmista está convidando a adorar ao Senhor, verbalizar, externar a alegria do coração, não a qualquer pessoa, mas aquele quem salva, aquele quem liberta, aquele, meus irmãos, que nos tirou do império das trevas. Então venham e cantam a Jesus com barulho, verbalizando, externizando a alegria do coração a esse Jesus Cristo. No verso de número 2, ele também não apenas nos convida a cantar, mas ele nos convida a sair da inércia espiritual. Verso 12 ele fala: saiam ao seu encontro, não de qualquer maneira, não com qualquer atitude, mas ele fala que devemos chegar diante dele com ações de graças, tendo que a vitória em que recebemos deve ser cantada a ele com salmos. Eu acho interessante que quando o Salmo 122, verso 1 fala que devemos subir à casa do nosso Deus com alegria, a ideia também aqui dos Salmos é a mesma. Sair ao encontro, a ideia de sair, não é se deslocar de um lugar, mas é sair da condição, do estado em que estamos, e chegar diante dele não murmurando, e tampouco pedindo. Você já pararam para pensar que grande parte das nossas orações é feita da seguinte maneira: do 100% que nós oramos, 90% pedimos, ou 90% reclamamos, ou 90% estamos insatisfeitos com Deus, ou com aquilo que ainda não fez. Dos 10% que nos resta, 7%, meus irmãos, é justamente contemplando a sua majestade. Dos 10 que faltam, 7% é contemplando, e nos resta apenas 3, adorando. E isso nos traz um alerta muito grande como igreja, porque a verdade é que dos 100% em que nós estamos diante de Deus,
Deveria ser o contrário, 90%, ou melhor dizendo, 97%, não deveria nem ser contemplando a face dele, apesar que é muito bom. Mas deveria ser 97% glorificando, exaltando, louvando, agradecendo, cantando a Ele, porque, meus irmãos, a sua graça nos basta. A verdade é que a ideia do salmista no aspecto da adoração é descrito como um chamado a louvar e não a pedir. Eu não sei, meus irmãos, isso eu digo, André Costa Moraes. Eu não vou falar o número do CPF não, vai que alguém queira pegar para fazer um financiamento. Mas você já pensou que muitas vezes chegamos à casa do Senhor e nós achamos que o culto está pesado demais? Chegamos a uma inquietação tão grande. Você já pode pensar como é que a gente chega na igreja? É como o nosso filho chega em casa depois da escola. Quem tem filho sabe, pequeno. Meus irmãos, parece que quando, pelo menos meus filhos, quando chegam em casa depois da escola, parece que eles tomaram adrenalina. Parece que a água da escola foi adulterada. Eles chegam naquela agitação, falando. Pelo menos meus filhos são assim. Mas a verdade, ao chegar em casa, eles deveriam estar tranquilos. Apesar de serem crianças, mas trazendo para o contexto de nós aqui como cristãos que vêm cultuar a casa do Senhor, chegamos na igreja cheia de inquietação. Apesar que a casa do Senhor é o hospital de Deus na cura das nossas almas, mas o salmista nos ensina que nós devemos chegar diante dele, ele nos convida a estar diante dele em adoração, com louvor, com ações de graças, não com uma atitude de um fruto de uma ação que recebemos do Senhor, que nos tornam mecânicos, entediantes diante dele, não. O convite é um convite alegre, é um convite para aqueles que estão satisfeitos em Deus louvar o nome dele. É um convite, verso 2, daqueles que reconhecem quem os salvou. É um convite daqueles que entendem, volto a dizer, reconhecem as benéficas de Deus em nossas vidas, a graciosidade do seu amor para conosco. Então eles chegam, são convidados e oferecem ao Senhor com alegria a sua vida. O verso de número 2, nesse convite vai destacar 3 importantes ações. A ação que diz o verso de número 2, olha só o que está escrito na Bíblia. Ele fala que devemos sair ao encontro com ações de graças. Devemos nos vitoriar nele. Em outra tradução bíblica, vai dizer também que devemos nos movimentar, que devemos nos mover diante dele, que devemos, meus irmãos, sermos sacudidos pela ação da graça do Senhor e ir ao teu encontro dele. Outra coisa interessante, que o convite que o salmista faz em estarmos diante da presença do Senhor, está também no verso de número 6, que ele faz o convite: venham novamente. Agora, preste atenção, verso 2, nos convida para sair do nosso estado de inércia espiritual. Quando nós saímos do nosso estado inerte, daquela preguiça espiritual, daquele comodismo espiritual, verso 6, ele nos convida para outras ações. Olha só o que está escrito: venham, adorem, se prostrem, ajoelhem-se diante desse Deus. Percebam, adorar, prostrar e ajoelhar. Apesar, se formos olhar nos significados, podemos perceber até certa semelhança entre eles. Mas preste atenção, o que o salmista está nos convidando a fazer:
Verso 2, nos fala que devemos sair do nosso estado de preguiça espiritual, de inércia espiritual, do cômodo espiritual, da zona de conforto espiritual. E quando nós saímos dessa zona, dessa preguiça espiritual, porque tem gente que às vezes parece que tem uma preguiça para vir na casa do Senhor, mas é ligeirinho para ir para o banco para receber o dinheiro. Tem gente, meus irmãos, que tem uma preguiça até de levantar as mãos para adorar o Senhor. Há um cansaço, eu não sei, eu quero aqui dar uma pausa aqui, segura aí. E aqui eu vou falar de forma bem pastoral mesmo. Você já parou para pensar como nós somos, ou quando nós chegamos à igreja, as dores do nosso corpo parece que aumentam? Parece que o cansaço aumenta 3 vezes. Porque se quando vamos para o banco resolver o problema, ficamos 2, 3 horas, se for possível, de pé para resolver o problema. É ou não é verdade? Nós esperamos. Se formos na fila para o emprego, podemos esperar tanta hora que for necessária. Quando nós saímos para a festa de casamento, não temos hora para sair. Vamos para a festa de 15 anos, ficamos até 3 horas da manhã. Mas quando a gente chega na igreja, eita, salve aqueles irmãos que estão com problemas na coluna, que não podem ficar muito tempo em pé. Salve aqueles irmãos que talvez por uma questão de saúde não consigam, meus irmãos. Isso é muito normal e nós temos irmãos aqui. Mas a maioria das pessoas que estão saudáveis, parece que bateu um espírito. O espírito, meu irmão, da doença chegou. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que se vitimiza na sociedade. Certo dia, andando aqui na Floriano Peixoto, a irmã vinha assim. Aí quando me viu, eu fiquei até preocupado. Você conhece gente assim? Que está tudo bem. Mas quando chega perto da Afonso, Afonso, o negócio está feio. Mas na rua está assim, ó. Meus irmãos, como nós temos sido hipócritas diante de Deus em relação ao nosso culto a Ele. Vamos jogar bola, temos saúde para jogar bola. Quanto de nós usamos o trabalho como desculpa para não vir adorar o Senhor? Quanto de nós temos usado desculpas diante de Deus, mas quando vamos fazer coisas que não são para Deus, temos vitalidade para fazê-lo. Não queremos, meus irmãos, dispor a nossa saúde para adorar o Senhor, mas temos disposição de saúde para pecar. Estamos prontos a pecar a qualquer hora. Estamos disponíveis para mentir. Presta atenção que os Salmos falam, verso 6. Vocês são convidados para adorar, prostrar e ajoelhar. A ideia do texto aqui, dessa ação de adorar, a ideia aqui é do serviço prestado a Deus. É da disposição para servir ao Senhor. A ideia do salmista é nos convidar para trabalhar para o Senhor. Aqui a ideia da adoração é isso, é serviço, é trabalhar para o Senhor. E ele fala que depois, quando a gente está disponível para servir e adorar, trabalhar para o Senhor, ele nos chama para prostrar. O significado, a ideia aqui é cair diante dele, é se entregar sem nenhuma reserva. É você chegar assim como você chega na cama cansado. Você se joga. A ideia do texto é: venham, trabalham, sirvam a Deus e se joguem diante das suas mãos. Quantas vezes também chegamos na igreja, mas nós nos temos nos prostrado diante dele.
nós não temos nos entregado com, sabe, sem reserva. A gente toma, Senhor, tudo é teu. Eu estou aqui para o Senhor. Toma aqui as minhas palavras para o Senhor. A terceira ação desse verso 6 de Salmos, ele fala de ajoelhar. Aí você fala, prostrar e ajoelhar talvez possam ter o mesmo significado, mas aqui o Salmos, ele está explicando 3 ações que parecem ser iguais. Primeira, adoração, serviço. Segundo, prostrar, se entregar com ele sem reserva, cair diante dele. Terceira ação, ajoelhar. A ideia de ajoelhar é saudar, se submeter, é de honrá-lo, é demonstração de que eu sou pequeno e ele é grande. Porque a ideia de reverência muitas vezes é a ideia do respeito, mas o salmista aqui nos convida a honrar. E quando nos colocamos de joelho, nós estamos dizendo, nós, Senhor, reconhecemos que Tu és grande, poderoso, e nós, servos que se entregam sem reserva, honrando o Senhor. Observe que a convocação do salmista é uma convocação de comprometimento com Deus. Daqueles que reconhecem, sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma justificativa. Quando eu falo sem nenhuma justificativa, é aqueles que dizem, Senhor, eu estou te adorando porque o Senhor me amou, eu estou te adorando porque o Senhor me abençoou. Não é essa a justificativa. Estamos servindo, trabalhando, saindo ao seu encontro, nos reconhecendo que Ele é grande, nos submetendo à sua mão forte e poderosa, porque Ele é Deus, e sendo Deus, não tem nenhum favor a nos dar. E Ele vai colocar porque devemos sair ao seu encontro. A razão que Ele coloca está justamente aí, verso de número 3. Por que a gente deve aceitar o convite de cantar, de jubilar, de celebrar, de nos prostrar, de adorar, de realmente ter a vitória nele? A razão, o verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima dos deuses. Apesar que nas Escrituras Sagradas revelam a inexistência de outros deuses, apesar que quando a palavra do Senhor fala assim, não devemos adorar outros deuses, não está dizendo que a Bíblia acredita que existem outros deuses além da Trindade. Porque tem muito crente quando fala, você não deve adorar outros deuses, dá a ideia que tem outros deuses. Mas a ideia bíblica, quando fala outros deuses, está falando da idolatria que o homem coloca em relação ao objeto, a outra pessoa que não seja o Criador. Mas se a gente olhar bem, não existe outros deuses. Existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando o salmista fala que devemos colocar Deus acima de todos os deuses, ele está falando assim, olha, o Senhor é supremo, Ele é glorioso, e você não deve substituí-lo por nada. Quando nós lemos Êxodo capítulo de número 20, quando um dos mandamentos fala que nós não devemos ter outro Deus além dele, que nós não devemos de forma nenhuma fazer a imagem como um objeto de adoração, isso também se demonstra para nós. O convite que Ele nos faz é adorar o Senhor, porque não existe outro Deus além dele. Não há outro Senhor que nós veneramos, que nos ajoelhamos, que nos submetemos, a quem nós honramos. Não deve existir mais ninguém. De modo que quando Ele nos convida a adorar, Ele está dizendo que existe apenas um Deus, um só Senhor, um só Supremo, um só Santo, que é mais santo dos santos. Ele está dizendo que esse Deus foi quem criou todas as coisas. Olha só o que diz o verso de número 4. Ele vai dizer, esse Deus que é supremo, nas suas mãos, na sua destra,
na autoridade que Ele tem, no domínio de tudo. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele está dizendo, esse Deus que nós adoramos, que saímos para glorificar, para exaltar, para se entregar, para honrar, para reconhecer que Ele é grande. Ele tem o domínio de todas as coisas, porque tudo foi Ele quem criou. Por isso que na parte final do verso 6 fala, o nosso Senhor. Outra coisa que eu quero aproveitar no verso de número 6, que quando o salmista reconhece que Ele é Deus, está no controle de tudo, e no final do verso 6 fala que Ele é o nosso Senhor. Esse é um reconhecimento também, de um Deus pessoal para nós. Quando nós falamos que Ele é o nosso Criador, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, e quando nós saímos para adorá-lo, nós estamos dizendo, Ele é pessoal para mim. Ele é importante para mim. A ideia da palavra nosso Criador, não apenas reconhecendo que Ele é grande, mas particularizando no coração, dizendo, Ele é grande para mim. Eu reconheço que Ele é Criador, eu reconheço que Ele é Senhor, tudo foi criado por suas mãos. E quando Ele torna esse Deus pessoal, não um Deus longe, apesar que Deus é transcendente, como nós já explicamos, Deus é um Senhor tão poderoso, que Ele não enxerga a humanidade de forma infinita. A verdade, toda a criação é finita, mas Ele está dizendo, ó, toda a criação eu vejo de fora, porque eu quem criei todas as coisas. Mas quando nós falamos que Ele é um Deus pessoal, estamos dizendo que também está perto de mim, está perto de você. Não é à toa que na palavra só diz, mesmo que minha mãe me esqueça, mesmo que minha mãe que me gerou, que amamentou, cuidou de mim, que passou o maior tempo comigo durante o meu crescimento, mesmo assim a mãe pode se esquecer, mas o Senhor que é Criador dos céus e da terra, não se esquece de nós. Por isso que no verso 7, trazendo esse Deus para junto dele, mencionando e demonstrando que além desse Deus ser o Criador de todas as coisas, por isso que eu saio ao seu encontro, por isso que eu vou à casa adorá-lo, por isso que eu vou me submeter a Ele, por isso que eu vou me entregar a Ele sem reservas, por isso que eu vou reconhecer que Ele é grande, eu sou pequenininho, assim como João Batista, ao ver Jesus Cristo disse, importa que Ele cresça e eu diminua, reconhecimento de honra. Ele não é apenas esse Deus que eu chamo para perto de mim, mas o verso de número 7, ele vai mais particularizar ainda mais quem nós somos para Deus. Nós não somos, meus irmãos, a imagem, nem a semelhança de macacos. Eu não posso ser quem eu acho que eu devo ser. Porque muitos estão dizendo, não, eu posso ser o gênero que eu quero ser. Eu posso me transformar o que eu quero ser transformado. Só existe macho e fêmea, homem e mulher, isso nós somos. Amém. Não existe termos particularizados ou individualizados para quem eu quero ser. Eu sou aquilo que Deus me criou, homem e mulher. Se você é mulher, Deus criou para ser mulher, e se você é homem, Deus criou você para ser homem. Então Ele está dizendo aqui, meus amados, que eu não sou o evolucionismo ou a evolução do macaco. Eu não sou, meus irmãos, o desprezo. Eu não sou o abandono de Deus. Eu não sou o excluído de Deus. Eu não sou visto por Deus. Não, o salmista não está dizendo isso. Ele está dizendo, verso 7,
que Ele é o nosso Deus. E quem nós somos? Nós somos dEle, nós somos ovelhas dEle, nós somos guiados por Ele, cuidado por eles, assistido por Ele, amado por Ele. Nós somos ovelhas do seu pasto. Mas interessante que nesse Salmos 95, parece que o salmista dá uma pausazinha aqui. Quando nós lemos versos de 1 até o verso de número 7, ele fala do primeiro grupo que sai da sua inércia, que ouvem o seu convite, vão e atendem ao seu convite, sai para cantar para Deus, celebrar ao rochedo. Ele sai ao encontro com ações de graças, não vem reclamando, murmurando, se chateando, batendo pé, fazendo pirraça diante de Deus. Não, ele sai para adorar o Senhor, para cantar para Deus. E quando a gente sai para cantar ao Senhor, nesse sair, nesse adorar, no se prostrar, a gente reconhece quem Ele é. Porque, meus irmãos, muitas vezes, tem muitas pessoas que talvez estão na casa do Senhor, adoram o Senhor, mas não reconhecem Deus no que canta. Porque o seu coração não está nele, está apenas na melodia que canta, na harmonia da música, na letra da música, mas não sabe realmente o que canta. Eu já disse para os irmãos aqui que para mim um dos salmos, hinos, o inário do nosso inário, a música mais difícil de ser cantada é o 335. E sabe o que é o pior? Que tem muitas vezes a gente canta sem entender o que a gente está cantando. O coro diz: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. Tem hora que a gente é mentiroso, estamos cantando as mentiras para Deus. Chegamos que vem o Senhor minha vida oferecer. É quando Jesus te chama para ir evangelizar, você diz para o Senhor: não posso agora, porque tem muita coisa para fazer. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Aí vai para a segunda parte: somos corpos, e assim bem ajustados, até que irmão pisa no meu calo. Mentira! Hipócrita! É mentira, a gente canta mentira para Deus muitas vezes. Tudo entregarei. Jesus pede, você não entrega nada, achando que tudo é nosso. Não temos nada, somos miseráveis, pobres. Eu acho fantástico quando a gente lê Apocalipse, chega para a igreja e você fala: olha, vocês se consideram ricos, se acham dono de alguma coisa. Eu te digo, vocês são pobres, vocês não têm o que vestir. Eu convido, dizendo, eu digo a vocês o seguinte: eu recomendo para vocês, comprem de mim ouro, porque eu sou dono do ouro e da prata. Como nós temos sido mentirosos. Mas o salmista não nos convida a isso, nos convida a celebrar, a exaltar. Esse é o primeiro grupo, que vai para a igreja satisfeito, e não vai usar termos para receber justificativas. Porque nós mesmos estamos cheios de justificativas para Deus. Eu não vou fazer por causa disso. Meus irmãos, nós somos salvos. Imagine se Deus usasse justificativa do nosso pecado para não mandar o seu filho. Eu não vou mandar não, porque o povo é pecador. Eu não vou mandar não. Jesus vai não. Esse povo não merece nada não. Eu estou chateado com esse povo. Eu estou com ira. Não vai acontecer nada. Eu vou acabar com esse povo. Eu vou mandar todo mundo para o inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que razão nós temos para não adorar o Senhor? Me diga aí, meu irmão. Qual razão que nós temos para arranjar justificativas para Deus?
Quem de nós teria a audácia, a prepotência diante de Deus para justificar a Ele que não estou ao dispor do seu serviço? Quem é que aqui? Levante aí. Quem é orgulhoso? Não existe uma vírgula, 1 centímetro de justificativa para dizer não para Jesus. E esse grupo, o primeiro grupo, que sai para adorar o Senhor, sai sem reserva, sem justificativa. Senhor, glorificado seja o teu nome. E não usa nem a expressão, ó Senhor, tu sabes que estou passando por grandes problemas, mas glorificado seja o nosso nome. Não precisa disso não, Senhor, muito obrigado. O Senhor é bom. E você sabe que o sangue está dando a canela. Você está, Jesus, como tu és maravilhoso. Você passa dias, concordo, passa dias às vezes triste. Mas aqueles que olham para Jesus estão como Paulo. Eu posso estar triste, mas eu não estou abatido. Eu posso diante do mundo não ter nada, mas eu possuo tudo, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Este é o primeiro grupo do salmista. Mas ele dá uma pausa. Dá uma pausa para convocar o segundo grupo. A frase aqui, hoje, se ouvirem a sua voz, não é para o primeiro grupo que ele está falando. Não é para aquele grupo que chega diante do Senhor, adora, está com o coração aberto, disposto. Ô irmã Iracema, que o Senhor divida essa unção que a senhora tem com a gente. 94 anos, disposta, pegar ônibus se precisar para vir à casa do Senhor. Não fica usando a idade como desculpa para não vir na casa do Senhor. O dia que ela não vem na igreja, é porque o negócio está feio. Não, irmão, só se o negócio estiver muito feio. Não, a gente vê a irmã Maria. Está quantos anos, irmã Maria? 76 anos. Estava lá no projeto missionário, meu irmão. No meio do calor, dando sangue, o suor, para fazer a comida para projetistas. E nós estamos aonde? Assistindo o Vasco ganhar do Flamengo na televisão. Nós estamos aonde? No shopping passeando, comendo no McDonald's. Eita, fiz uma propaganda aqui. Eu quero o Rose depois. Onde nós estamos? É dito aí, irmão. Nós estamos aonde? Murmurando em casa, ficando chateado com as coisas pequenas, vãs, banais. Estamos fazendo o que, meus irmãos? Esse convite é para você que faz assim, e ou para mim que faço às vezes assim. Hoje, filho de Deus, se você ouvir a voz do Senhor, não está dizendo para o primeiro grupo não, está dizendo para o segundo, porque o segundo grupo são aqueles que resistem ao Senhor, são aqueles que dizem não para Deus, são aqueles que repudiam ao trabalho e à vontade de Deus. É para esse que o Senhor está falando aqui. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, como vocês estão ouvindo, não endureçam os vossos corações. Aí por que ele fala que não deve endurecer o coração? Ele vai explicar por quê. Verso 9. Vocês lembram? Olha o salmista falando, inspirado, cheio do Espírito Santo. Vocês lembram que há um tempo atrás, falando para a geração atual do salmista, vocês lembram que há um tempinho atrás, vocês me tentaram, diz o Senhor Deus. Vocês lembram? Vocês lembram que há um tempo atrás, os pais de vocês me puseram à prova, apesar no final do verso, que eu fiz tudo por eles. Mandei maná, libertei da escravidão do Egito, providenciei água, eu dei para vocês tudo. De manhã, quando vocês estavam naquele sol do deserto, eu, Senhor Deus da nuvem, disse à nuvem, ei, vá lá, encobre esse povo. A nuvem, criação de Deus, obediente, foi lá. E o que eu acho mais interessante, presbíteros, é que essa nuvem não é com essa nuvem que a gente vê não. Ora está aqui, e de repente o vento passa, e a gente fica ali.
A nuvem passou, várias nuvens passam. E a gente fica meio lugar, não? A nuvem, meus irmãos, estava lá com o aplicativo Siga-me. Deus colocou na nuvem assim, siga-os. E aonde eles iam no deserto? 40 graus. A nuvem estava lá. A nuvem estava, eles paravam, a nuvem. Andavam, a nuvem. Chegava de noite, o extremo do calor, frio que só o sangue de Jesus tem poder, pior do que o Rio Grande do Sul, na época de frio, do que o Polo Norte, se bobear, a sensação muito fria, gélido. O Senhor fazia o quê? Olha os elementos que Deus usa. Aonde, meus irmãos, você já se viu uma nuvem de fogo andar no céu e acompanhar o povo? Me diga aí onde você viu nessa face da terra. Deus disse o seguinte: ei nuvem, você vai se transformar agora em fogo. Tu vai ser pentecostal agora. De manhã eu deixei você frio, mas de noite você vai virar pentecostal, fogo puro. Aquela nuvem vem aquecendo o povo. Olha só o que Deus está dizendo para essa geração. Os seus pais fizeram isso. E na medida certa, na proporção exata. A nuvem que escondia o sol para não serem queimados, chegava um horário certo da noite e se transformava em fogo. É isso que Deus faz. Os pais de vocês experimentaram isso. Final do verso de número 9. Durante 40 anos, olha só, eu estava irritado com esse povo. Eu estava irritado, mas eu mandava maná. Eu estava irritado, mas eu mandava nuvem. De manhã, de noite, eu estava irritado, mas mandei água. Só que eu estava irritado, diz o Senhor Deus. 40 anos. Por que 40 anos estive com eles? Irritado. Verso de número 10. Porque esse povo, olha povo, ô povinho chato. Mas eu estava irritado, porque eles se desviavam da minha presença. Não tinha constância, não tinha firmeza, não tinha pé nas rochas. Era um povo que andava murmurando, reclamando. Era um povo, meus irmãos, que via a proeza do Senhor, mas mesmo assim ficava chateado. Eles não paravam para observar pelo menos, ou contemplar pelo menos a grandiosidade do Senhor, mas se desviavam. Os pais fizeram isso. Estava irritado com eles. Eu estava chateado com eles. Mas o Senhor disse aqui, por causa disso, não é por causa nem tantas vezes da murmuração. Porque qual o problema aqui, meus irmãos? Presta atenção, o problema que a gente pode diagnosticar na murmuração, nas reclamações, é que a murmuração não nos aproxima de Deus, nos afasta de Deus. Quando a gente murmura, não pense você que a gente está próximo de Deus. Estamos nos distanciando de Deus. Isaías 43, verso 7 diz que a razão qual Deus nos criou, não nos criou para a gente viver reclamando, murmurando, chateado. Ele diz que eu formei este povo, eu fiz vocês, para que vocês glorificassem o meu nome, diz o Senhor em Isaías 43, 7. A razão por que eu fiz vocês, a minha imagem e semelhança, não foi para andar reclamando das coisas, foi para que vocês andassem em adoração. Eu estou chateado com vocês, diz o Senhor Deus. Vocês lembram o que aconteceu lá em Meribá? Em Maçã? Lembram? Êxodo capítulo, Números, capítulo de Números 20. Que quando, meus irmãos, estavam no deserto reclamando, Senhor, oh, cadê a água? Aí o que a Bíblia diz? Que Moisés bateu na rocha em vez de falar. Porque a murmuração deles não os levou para a terra prometida, os distanciou da terra prometida. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para nós. Quanto mais você abre a sua boca para reclamar, para murmurar, você não se aproxima de Deus, você está se enganando. Eu estou me enganando. À medida que eu murmuro, me distancio do Senhor. Por que é que acontece em Meribá? Números 20.
O povo reclamando. Moisés bateu na rocha. Ao povo podia dizer, mas foi Moisés que bateu na rocha, não foi o povo. Mas por causa do povo, Moisés fez aquilo que não era devido. E por causa disso, nem Moisés e nem o povo que estava ali entrou na terra prometida. Olha a seriedade. Verso de número 11. Por isso, a vida que vocês levam sem ter vida de comprometimento, a vida que vocês estão levando sem comigo, os levará a não entrar na terra prometida. Verso 11. Por isso eu jurei na minha ira. Percebam, há uma diferença de eu jurar por si, como já vimos, que quando o Senhor fala, eu sou a testemunha, eu juro por mim mesmo, porque não há ninguém que eu possa jurar acima de mim. Eu digo que eu vou sustentar vocês, Bíblia. Mas ele fala, eu não estou jurando pelo meu nome não, tá? Eu estou jurando por uma ação que está, por um desejo que está no meu coração. Eu estou irado. Eu estou com ira. Geração de 2023. Povo de 2023. Tem muita gente que não vai ser arrebatada por causa de murmuração que levou ao distanciamento de Deus, e estão debaixo da ira do Senhor, e achando que está tudo bem, e estão lá, estão lá, vão para o parque do povo, cachaça, bebida, vão para os motéis se prostituírem, vivendo falando mentira, sendo filho do diabo, porque quem é mentiroso é filho do diabo. A palavra não é sim, não, é talvez. Quem sabe? Não existe isso não. São aqueles que não se comprometem. Esse é o segundo grupo. E eles estão dizendo, olha, vocês estão debaixo da minha ira. Eu mando o maná, mando por causa da minha misericórdia, mas eu estou irado. E sabe o que é o pior aqui, meus irmãos? Não é a pobreza humanamente falando, apesar de ser terrível. Não é a fome, presbítero Rocha, humanamente falando, que é algo terrível. Sabe que é o pior de tudo isso? É quando Deus não nos olha apenas com misericórdia, mas está olhando com ira. Por causa disso, eles não entrarão no meu descanso. O salmista exorta a essa qualidade de pessoas, de grupo, que estão com o coração duro, reclamando, de forma intencional ou não, porque o significado de Meribá e maçã é reclamar, murmurar e tentação. Viviam tentados pelo pecado e se intrometiam no pecado. E o Senhor agora está dizendo que o fim deles não é a salvação, que o fim deles não é regeneração, o fim desses e tais é justamente, meus irmãos, não entrar no reino celeste. Qual é o problema da humanidade no dia de hoje? Além do pecado, qual vai ser? Com aquele dia em que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, para uns o arrebatamento será um dia glorioso, para outros será um grande e terrível dia. Mas como o arrebatamento pode ser algo tão terrível? É terrível, porque no dia em que Jesus nos chamar para o arrebatamento, tanto os vivos como os mortos que não têm Jesus Cristo como Salvador, não entendendo a sua morte na cruz, não aceitando, não o confessando, esses vivos e mortos receberão condenação eterna. No dia do arrebatamento, para a igreja gloriosa e invisível de Jesus Cristo, será um dia maravilhoso. Será um dia em que os santos
que passando pela tribulação, passando pelas tentações, passando pelas adversidades, não abriram a sua boca como um ato de reclamar, como um ato de insurgência a Deus, como um ato de rebelião a Deus, como um ato, meus irmãos, de dizer estou insatisfeito, mas passaram pela prova, entendendo que este mundo é passageiro, que nenhuma coisa neste mundo poderia ser comparada ao grande dia do arrebatamento. São aqueles que olham para o alto, que olham para o Senhor, sabem que tem um grande problema enfrentando os dias de hoje, mas o seu foco é Jesus, os seus olhos são postos no Senhor, e quando chegar naquele dia, subirão. Não verão Jesus Cristo como o juiz condenador, verão Jesus Cristo em sua glória resplandecente. Alguns virão a glória do arrebatamento, porque é uma glória, é magnífico, mas eles terão, dois sentimentos. É o sentimento da contemplação, da magnitude daquele momento, mas o sentimento do coração, de profunda tristeza e amargura. É como o dia quando a gente vai no velório de uma pessoa cristã. A gente chora porque foi um amigo. A gente chora porque é uma pessoa amada. Mas quando a gente vê aquele corpo lá, e a gente sabe que aquela pessoa que faleceu era uma pessoa de testemunho, uma pessoa cristã, a gente chora e ri ao mesmo tempo. É estranho, né, meu irmão? A gente chora e ri ao mesmo tempo. Mas quando, meus irmãos, eu vou para um velório, que eu sei que aquela pessoa que está ali, aquele corpo que está ali, sem vida, sem alma, está sem Jesus, eu lamento profundamente. Você já parou para pensar como é que é o choro de um velório de uma pessoa cristã e o choro do velório de uma pessoa que não é cristã? Já parou para pensar nisso? As pessoas choram, pode até... mas não é aquele choro desesperador. É o choro da saudade, mais consolador. Mas quando a gente está diante de uma pessoa que não tem vida em Cristo, não é a vida em si, nós choramos de amargura. O salmista retrata que essas pessoas não herdarão. Por isso, meus irmãos, eu quero aplicar algumas coisas importantes para nós, já partimos para o término. Eu já convido o irmão Edmilson, com a aguinha, porque hoje nós teremos o batismo. Eu também estou com esse calor, dá vontade também de receber algumas águas. Eu quero aplicar algumas coisas para que possamos pensar. Primeira delas, eu lendo um artigo de Dr. Robert Godfrey, presidente, meus irmãos, e professor de História da Igreja de Westminster, Seminário da Califórnia. Ele diz o seguinte: todos os cristãos precisam cultivar uma vida com Deus, que está em crescimento e desenvolvimento. Se não estivermos crescendo, estagnaremos ou morreremos. A adoração corporativa, ou seja, na congregação do povo de Deus, é um meio crucial e essencial que Deus deu para nos ajudar a crescer, para nos encontrarmos com Deus. Diz ele, precisamos vir à adoração preparados. Precisamos vir à casa do Senhor bem descansados, expectantes, ponderamente prontos para nos encontrarmos com Deus. Precisamos estar cientes de que Deus estará presente na igreja, a qual devemos ter um profundo temor em reverência, e adorarmos como Ele nos aponta e nos ensina na palavra. Ele fala aqui, esse Jesus, que está presente através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, está presente também, e deve estar presente no louvor e nas orações. E ele termina dizendo, por isso, quando subirmos à casa do Senhor,
Ao atender o chamado, ele parafraseando, ou trazendo uma síntese do Salmo 95. Ao sermos chamados para adorar, devemos ter entendimento das maneiras a qual Ele quer ser adorado, e não como eu acho que Ele deve ser adorado. Que eu tenho que chegar à casa do Senhor, entendendo que não sou eu quem diz, ou quem norteio, ou que deve limitar a ação do Espírito no ato da adoração, da oração, e principalmente quando o instrumento fala da palavra. Mas ao abrir os nossos corações, devemos ir à casa do Senhor como povo de Deus, e não povo do mundo, como renegados não, como redimidos, santos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Devemos subir à sua casa com satisfação. E assim sendo, Deus irá nos abençoar, e a bênção tal que procuramos será a consequência da minha ação em adoração. Diante disso, eu quero colocar 3 aplicações. Primeira, quando nós subirmos à casa de Deus, do nosso Deus, vamos vir com disposição para nos render a Ele. Versos 1, 2 e 6. Venham, cantem ao Senhor, mas tristes, com júbilo. Celebre o rochedo, mas não qualquer rochedo, o rochedo do Senhor da nossa salvação. Olha aqui, palavra messiânica. Vamos ao encontro dele, mas não vamos de qualquer maneira, vamos com ações de graças, com louvores, diz o Salmos 95, verso 2. Vitoriemos-nos nele, ou seja, a vitória que recebemos deve ser para ele. Verso 6. Venham, adorem, sirvam, trabalhem para ele, se prostre diante dele, reconheça que ele é o grande e nós os pequenininhos. Além de se prostrarem, se ajoelhem, reverenciem, porque ele quem nos criou. Segunda coisa, quando vimos a casa de Deus, devemos entender que ele é o Criador e o maior de todos e de tudo. Não é o pastor que é o maior da igreja, não são os oficiais que são os maiores da igreja, não é a liderança que é o maior da igreja, não é o coral que canta que é o maior da igreja, não é o grupo que adora o Senhor que é o maior da igreja. Aqui estamos todos iguais, e como iguais precisamos ir à casa dele e reconhecer: ele é o supremo benfeitor. Versos 3 e 4. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande que está acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. E por fim, quando vimos a casa do Senhor, venhamos com o coração aberto, sem murmuração, entendendo quem ele é. Versos 8 e 10 diz o seguinte: não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Maçã. Meribá o quê? O povo reclamando, Deus dando provisão, o povo reclamando. Deus dando provisão, o povo se chateando. Deus dando provisão, mesmo a gente anda com roupa. Tu acredita, meus irmãos, que é bem possível? Tem gente que ganha talvez aí 5, 6 mil reais, ainda acha pouco. Vai lá na África, bobão. Vai na África, vai lá. Vai lá. Vai ali na favela e diz que você é pobre, que está ganhando pouco. Vai visitar uma família de 5 pessoas, que o pai de família ganha um salário, e olha lá, vai lá reclamar. Vai lá, reclamando do trabalho. Ah, eu estou muito cansado do trabalho, estou fazendo demais. Mas todo mês cai lá na conta dele o salário. Aí quando fica desempregado, fica chateado. Meu patrão. É engraçado as coisas, né? Quando a gente está atrás de trabalho, a gente se torna a pessoa mais simpática do mundo. A gente se torna legal.
A gente chega para lá e ainda chega ostentando, Joy hablo em espanhol, eu hablo em inglês, parlo em italiano. Eu não sei como é que é em japonês, chinês, tá lá. Meus irmãos, uma das coisas que se enracha no meu coração, são pessoas que vivem, às vezes, da oferta de alguém, mas não tem coragem de dar R$2 de oferta para Deus. Vai viver miserável, vai reclamar. Dorme em casa. Pastor, minha casa é de aluguel. Mas dorme em casa, tem teto. Eu fico chateado, meu irmão, quando eu encontro com algumas mulheres que tem lá no guarda-roupa 6, 10 pares de sapato, e quando abre o guarda-roupa fala: eita, não tem um sapato hoje para sair. Anda descalço. Reclama de tudo. Eu não sei, é bem possível que tem gente que está reclamando da revitalização da igreja. Pastor, tem pó, manchou minha camisa. Meus irmãos, graças a Deus não está revitalizando a igreja, irmãos. Não está fazendo para Jesus e tem gente que está reclamando. Pode ter certeza que essas pessoas são aquelas que dizem que o dízimo não é importante, reclamam da oferta, mas usufruam do banheiro que foi construído com dízimo de fidelidade, irmãos. Toma água de irmãos que dão dízimos e às vezes são assalariados, sentem no banco confortável, não faz nada para a igreja, mas reclama de tudo, e acha ruim ainda. Esse é o grupo. Esse é o grupo. Quando você vir a casa do Senhor, meu irmão, não vem reclamando não. Volto a dizer, qual foi o problema do povo de Israel? Que a murmuração levou o desvio, e o desvio não os permitiu entrar na terra prometida. Então quando vier a casa do Senhor, venha com o coração aberto, sem murmurar, entendendo que Ele é. Porque durante 40 anos Deus estava chateado com o povo. Não é isso que nós precisamos. Nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Se estamos de pé, é porque o Senhor assim quis. Se estamos vestidos, não somos nós que nos vestimos, foi a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Que vamos reclamar? Cadê tu, murmurador? Cadê os maledicentes? Que vive falando da vida dos outros. Vá orar, vá se converter, volta para Jesus. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, chateado não. Eu, como pastor dessa igreja, eu estou dando instrução, orientação a você. Não reclame, não murmure, porque a murmuração nos distancia de Deus. E ao nos distanciarmos de Deus, isso provocará em nosso coração dúvidas. Começaremos a reclamar de tudo e não vamos perceber como Deus tem sido bom, misericordioso e generoso. Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor Todo-Poderoso nessa manhã, toda a glória. A Ele pertence os céus, a Ele pertence a terra, a Ele pertence todas as coisas. Aquele que é Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. É nessa manhã nós tributamos a Ele. As nossas mãos se levantam por causa dEle. Nós pertencemos e somos dEle. Aleluia. Para onde nós iremos, meus irmãos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Ele é maravilhoso, Ele é santo e poderoso. Aguente firme aí, meu irmão, isso tudo vai acabar. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua vida. Olhe para aquele que nos deu salvação. Olhe para aquele que nos deu vida. Olhe para aquele que coloca todos os dias o pão nosso de cada dia. Olhe para aquele que mesmo que a gente não perceba, Ele passa por nós, Ele está por nós, mesmo que a gente não veja, mas Ele está presente. Eis que estarei convosco todos os dias, até quando tudo se acabar na terra. O que estamos reclamando, meu irmão? Isso é infidelidade demais. É infidelidade.
Ele não merece a nossa infidelidade. Ele não merece as palavras de murmuração. Ele não merece, porque se fomos criados, irmão Fábio, para o louvor da sua glória, não deve sair uma palavra de murmuração. Meu Deus, como estamos tão longe, muitas vezes, de sermos um verdadeiro cristão. A gente olha para Jesus, está aqui na ceia linda, vamos participar dos elementos, e sabe o que é o pior? Que tem gente que participa e não está nem aí. Ele morreu na cruz. Um Deus santo, presbítero Esdras, que se encarna, se humilha, nessa forma miserável, um corpo perecível. Mas ele veio. Veio por quem? Por eu, tu, e reclama. Chateado, 24 horas por dia. Tem gente que já acorda mal-humorado. Parece que viu Satanás no sonho. Acorda. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Levante as suas mãos para o alto e agradeça ao Senhor. Não fique no segundo grupo. Agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado. A luta tem sido grande, mas eu quero louvar o Senhor em meio a essa luta.